Vamos lá. Função quadrática, conhecida também como função do segundo grau, né? A função quadrática é a mais famosa de todas, basicamente, porque é a incrível fórmula de Bhaskara, né, que vocês tanto amam. É reconhecida pelos coeficientes A, B e C. E normalmente a gente tem essa função aí sendo f de x, que é igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa é a minha função. Cada coeficiente aqui, ele tem seu valor, ele tem sua característica. O A, ele vai me identificar com cavidade. O B, se quando corta o eixo Y a reta é crescente ou decrescente, e o C, o valor que corta o eixo Y. Estou falando muito rápido, só que eu vou tentar fazer uma tabelinha aqui para vocês de uma maneira bem prática, tá? Vamos lá. Então, se eu tiver o A maior que zero, para o A, para o B, para o C, para o nosso delta, vou colocar aqui também. O quadro vai ficar um pouquinho pequeno. Maior que zero, que seja positivo, né? Maior que zero, menor que zero e igual a zero. Beleza, vamos lá. Então, quando eu tenho o meu A maior que zero, o A indica a concavidade da parábola. Então, se o A for maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade é para cima. Se for negativo, a concavidade é para baixo. Se for igual a zero, não existe parábola. Tá? Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. Primeiro ponto. Então, o A indica a concavidade. Concavidade para cima ou para baixo. Tranquilo até aqui? O B, ele vai me indicar se quando a reta está cortando o meu eixo Y, a reta está crescendo ou decrescendo. Como assim, Juan? Olha o meu valor de B aqui. Se ele for positivo, indica que no meu eixo Y, a minha reta ela está crescendo. Ela vai cortar aqui, ó, crescendo, certo? Crescente. Esse ramo aqui vai ser crescente. Se o meu B for negativo, significa que quando a minha reta cortar aqui o meu eixo, a reta vai estar decrescendo. Ou seja, vai estar decrescendo. Tá vendo? Decrescendo. Se o meu B for igual a zero, significa que a função ela é simétrica. Como assim, Juan, ela é simétrica? O que acontece para a direita acontece para a esquerda. Portanto, a minha função ela está cortando aqui, ó, e ela vai ser igual para o lado de cá ou para o lado de cá. Aí você fala, Juan, mas é com parábola para cima ou para baixo? Aqui tanto faz, gente. O B não anda na parábola. O B é só o quê? Só esse raminho aqui, ó. Tá vendo? Que está decrescendo. Tá vendo que aqui, ó, tá crescendo, né? É o raminho que corta. Aqui, ó, tá constante, né? É esse raminho que a gente vai olhar. Então, ó, o que que o B fala? O ramo que corta o eixo Y é crescente
crescente ou decrescente. Beleza? Então, ó, já falamos do A e do B. O que que representa o meu C? O meu C, ele vai representar o valor em que vai cortar o eixo Y, né? Literalmente, o valor. Então, se eu tenho o meu eixo Y aqui, né? Pensa aí, ó, eixo X e eixo Y. E o meu C, ele é maior que zero, significa que a minha parábola está cortando aqui acima do meu eixo X. Então, ela pode cortar em qualquer lugar, desde que corte aqui acima. Então, vou marcar aqui, ó. Então, minha função está cortando aqui em cima. É exatamente o valor. Se a minha função, o meu C, ele for menor que zero, onde que a minha função vai estar cortando? Ela vai estar cortando o meu eixo aqui embaixo. Ah, Juan, pode ser crescente? Pode. Só que ela vai estar cortando aqui, ó. Tá vendo? Abaixo do meu eixo X. E se o meu C for igual a zero, meu C igual a zero indica que ela vai estar cortando na origem. Certo? Vai estar cortando o meu Y ali na origem. Então, ó, vai estar cortando aqui no zero. Vai estar passando aqui na origem. Vamos colocar assim. E é exatamente o valor que corta. E aí a gente tem a interpretação para o nosso delta. Então, deixa eu colocar o que? O nosso C, né? Então, o nosso C é o quê? É o valor que intercepta o eixo Y. O eixo Y. Beleza. E aí a gente tem o delta. E o que é o delta? O delta é o discriminante da minha equação. Delta é o discriminante. Discriminante. E o que o discriminante faz? O meu delta, ele vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu delta vai indicar quantas raízes reais a minha função tem. Então, se meu delta for positivo, significa que a função corta o meu eixo x duas vezes. Corta o meu eixo x duas vezes. Uma, duas. Se meu delta, ou seja, tem duas raízes reais. Duas raízes reais. Deixa eu pegar um outro giz aqui. Aí também elas são distintas, né? Isso, duas raízes reais distintas. Tá? Obrigado, Sofia. É igual quando é igual. Peraí, são duas iguais quando é igual a zero, né? Isso, duas raízes reais, e vamos colocar aqui, ó, diferentes, tá? Quando é menor que zero, não tem nenhuma raiz real. Ou seja, no meu gráfico, a minha função ou ela vai estar acima do eixo, ou vai estar abaixo aqui. Não vai cortar o meu eixo x. Por quê? Não existe raiz real. Então, vou colocar aqui, ó, não existe. E se for igual a zero? Se for igual a zero, significa que a função vai cortar o meu eixo x uma única vez. Ou seja, ela vai vir aqui, vai tocar uma única vez e vai embora. Ou seja, eu continuo tendo duas raízes. Só que essas duas raízes, elas vão ser o quê? Iguais. Numericamente falando, é uma única raiz. Tá? Numericamente falando. Vai cortar o eixo x uma única vez. E a função quadrática, ela se resume nisso aqui. Só que aí, né, resume assim, né? A, B, C e delta. Só que aí a gente vai achar as raízes da função. E como é que a gente faz para achar as raízes da minha função quadrática? As raízes da minha função quadrática é calculada a partir da fórmula de Bhaskara, que vocês tanto amam, né? X é igual a menos B
mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Lembrando que delta a gente já falou sobre as interpretações, né? Isso dividido por 2a. Então, esse aqui é o meu cálculo das raízes. E aí, quando eu falo de raízes, eu falo sobre outros assuntos. E quais são esses outros assuntos? Eu falo sobre a forma fatorada, eu falo sobre métodos de cálculo de raízes, né? Por exemplo, a forma fatorada da minha expressão de segundo grau, minha f de x, ela pode ser escrita como a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são raízes da minha equação. São raízes da minha equação. Então, eu posso fazer isso, né? Lembram dessa forma fatorada aqui? Quando que eu vou usar essa forma fatorada? Normalmente, quando eu tenho um gráfico, eu conheço quais são as raízes e preciso achar a minha função, né? A gente já fez vários exercícios aí desse mesmo tipo no ano passado e, inclusive, esse ano também, né? Então, temos uma vantagem aí nessa parte da matéria. E aí, sobre as raízes, eu sei que são os valores onde elas interceptam o eixo x e eixo y. Só que eu tenho alguns outros métodos para calcular essas raízes. E um desses métodos é as relações de Girard. Lembra das relações de Girard? Relações de Girard. E o que são as relações de Girard? São as relações de soma e produto, onde eu botei que x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a, e x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Né? Isso aqui nos ajuda a calcular algumas. Pessoal, caiu aqui. Até onde vocês me ouviram? Você falou da forma fatorada. Aí você ia falar da outra. Eu cheguei a falar das relações de Girard? Não. Não? Caiu isso tanto, eu não vi? Nossa! Não, foi. Você falou, acabou na fatorada e você falou, ah, tem outra. Aí travou. Então vamos lá. Olha só. Então, a gente fez a forma fatorada, onde, quando que a gente vai usar a forma fatorada? Quando a gente tem um gráfico, né? No gráfico ali já me mostra as raízes, eu substituo as raízes aqui e vejo na própria função, no próprio gráfico, qual é o valor de x e qual o valor de y, para que eu ache qual é a minha função. Né? Então, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho sempre para ordenado x e y, porque eu estou me tratando de função. E aí, não menos importante, eu tenho as relações de Girard. E o que as relações de Girard falam? Né? Elas é uma ferramenta que facilita aí a calcular as raízes. Né? Quando eu tenho a soma de duas raízes, vai ser menos b sobre a. Lembrando, b é esse cara, a é o termo que acompanha x quadrado, e a multiplicação das raízes é c sobre a. E aí, né, por último, para finalizar com chave de ouro nosso conteúdo de revisão aqui de função quadrática, eu tenho os vértices. E o que são os vértices? Né, vamos colocar o vértice. O vértice da minha parábola, ele se resume ao ponto de máximo ou mínimo da minha função. Então, vamos colocar aqui, ó, que eu tenho essa função aqui, esse gráfico. O meu vértice, ele vai estar nesse ponto aqui, onde eu vou ter um x vértice e um y vértice. Né? Nesse caso aqui, a minha função nem tem raízes. Só que eu ainda posso ter um outro tipo de gráfico, vou fazer aqui no mesmo plano cartesiano. Não, vou fazer em outro plano cartesiano. Se eu tivesse minha função assim, ó. Aqui também é o meu vértice, né? Onde eu tenho minha coordenada, meu x vértice,
E aqui é o meu y vértice. Muita gente confunde, né? Esse cara aqui, esse aqui são as raízes. O que é o x vértice e o y vértice na função? É o meu ponto onde a função ela atinge o seu ápice, ou o seu mínimo, né? O seu máximo ou o seu mínimo, e aí ela começa a fazer o quê? Mudar a direção. Se ela estava caindo, ela passa a começar a subir. Se ela estava subindo, ela passa a começar a descer. Esse é o vértice da minha função. Como é que a gente faz para calcular o vértice da minha função? A gente tem duas expressões fáceis, né? Onde o x-vértice, se eu for por interpretação, né, e entender que ele é o centro, o que acontece para um lado acontece para o outro, logo o meu x-vértice, ele é a média entre as duas raízes, a média aritmética simples entre as duas raízes. Ou seja, menos b sobre 2a. Porque ó, a soma das duas raízes dividido por 2 seria a média aritmética. Então, menos b sobre 2a. E o y-vértice, ele vai ser calculado a partir do meu delta, né? O meu y-vértice ele vai ser calculado quando eu substituir o meu x-vértice na minha função aqui. E quando eu substituir isso, eu vou achar que o meu y-vértice vai dar menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. E essa vai ser a minha função. Olha só. Esse é meu y-vértice e esse é o meu x-vértice. Tem mais alguma... Tá dando para enxergar aí o quadro? Belezinha? Ali no cantinho também? Beleza. Uhum. Então, isso aqui são basicamente todos os pontos importantes que a gente precisa saber do nosso vértice. Uma interpretação importante é que o x-vértice é a condição para que ocorra o y-vértice, né? Então, o x-vértice é quando ocorre, o y-vértice é o valor que ocorre. Ok? Por exemplo, se eu falar assim, o faturamento de uma empresa acontece em função de número de peças. Então, o número de peças que é o meu x, ele vai ser o meu x-vértice, né? Vai ser a quantidade de peças que eu preciso vender para eu ter meu faturamento máximo. Por quê? Nem sempre que eu vender o máximo de peças, eu teria o meu faturamento máximo. Viu? Preste bastante atenção. Muitas questões elas gostam de montar esse probleminha aí. Vamos agora fazer mais alguns exercícios. E o exercício que a gente vai fazer agora está aqui, no módulo 10, essa questão 6 aqui que eu vou mostrar para vocês. Presta atenção. Ele fala que uma peça foi elaborada usando um recurso computacional e, como pode ser observado na figura a seguir, a área da peça está compreendida entre as funções f de x e g de x. Presta atenção. F de x é minha função aqui linear, né, ou minha função afim, e g de x é minha função quadrática, né, uma parábola. Ele fala, f de x é uma reta cuja lei de formação é ax mais b, e a função g de x é uma parábola com lei de formação, aqui ó, a lei de formação da f de x é t vezes x ao quadrado mais px mais q. Presta bastante atenção nas leis das duas. Aí ele perguntou o quê? Onde A, B, T, P, Q e todas essas letras aqui pertencem aos números reais. E depois ele pede, com base nessas informações, pode-se afirmar que a expressão W, né, é A mais B vezes T menos P vezes Q. Né? Então, vou deixar o gráfico aqui. E vamos ver o que a gente pode extrair de informação da minha função. Tá? O primeiro ponto que eu já posso ver aqui, da minha função, tanto faz qual função eu vou enxergar. Mas se eu for ver a função afim, primeiro, que é essa reta aqui, ó, essa reta aqui, tá vendo que esse valor aqui é o valor da raiz? E esse valor aqui é o valor de B, né? Então, ó, B eu já sei que é
que vale 2. Né? A gente acabou de falar em função afim. E quando eu faço, né? Pensa aí, ó, f de x é igual a ax mais b. Ax mais b. O meu f de x é igual a 0. Eu não sei o valor do meu a. Vamos colocar a aqui. O meu x é menos 2. E o meu b vale 2, que eu já sei. Então, aqui eu descubro qual o valor do meu a. Né? Eu vou ter aqui na minha função, deixa eu apagar isso aqui e fazer escrito. Ó, presta atenção. O meu b é igual a 2. A minha função f de x, que é igual a ax mais b, vai ser igual a... Se eu substituir no ponto da raiz, lembra? Então, meu y é 0. O meu a, não sei quem vale. O meu x vale menos 2, que está ali no gráfico. E meu b vale 2, positivo. Passo para o lado de lá, vai ficar 2a, vai ser igual a 2. Logo, o meu a vai ser igual a 1. Então, eu já sei o valor do a e o valor do meu b. Certo? Agora, eu tenho uma informação importante aí no gráfico, que são as raízes da equação de segundo grau. Tá vendo que as raízes aqui são 2 e menos 2? Né? 2 e menos 2. O x-vértice aqui está aqui no meio, né? Vale 0. Beleza, Juan. O que eu faço com essas raízes? Essas raízes você vai usar na expressão na forma fatorada. Por quê? Você não tem que seu a, sua função na forma fatorada, segundo grau, vai ser a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, sua função f de x, ela vai ser seu a, que multiplica o seu x, você não sabe quem é, menos x1, podemos colocar menos 2, então vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 2. Continuando resolvendo essa forma fatorada, eu vou achar a. Quando eu multiplicar aqueles dois parênteses ali, eu vou chegar a x ao quadrado menos 4. Percebam só que esse cara aqui, ó, o menos 4, ele é o valor de c da minha função. Como assim, Juan, de c? No caso ali, é t, né? Se minha função, ó, vamos colocar aqui, normal, f de x, né? A x quadrado mais bx mais c. Né? Então, significa aqui que esse menos 4 é o meu C, assim como eu falei no gráfico ali para vocês, na tabela ali para vocês. Então, se eu multiplicar aqui, aplicar ax quadrado e a menos 4, né, presta bastante atenção. Então, vou fazer uma comparação. F de x é igual a ax quadrado menos a vezes 4. Vocês concordam comigo que esse cara aqui que está sozinho, ele é o meu C? Né? Ele está sozinho, ele não tem termo de x ao quadrado, ele não tem termo de x. Então, eu sei que menos 4a é igual ao meu C. E meu C vale menos 4. Logo, o meu a vale 1. Então, na minha função, eu tenho que meu b vale 0. Né? Não, tá vendo que não tem b? Então, minha função aqui que eu acabei de descobrir, eu tenho x quadrado menos 4. Acabou. Então, se eu for pegar da base da função que ele me deu, o meu t vale 1, né? Olha aqui, ó, tx quadrado, meu t vale 1. O meu p vale 0. E o meu q vai valer quanto? Menos 4. E agora é só calcular a expressão que ele me pediu. Ele me falou o quê? Que meu w ele é igual... Como eu sei que não tem p, olha aqui para a função. Minha função é essa aqui, ó.
Minha função é essa aqui. A função aqui, quando corta aqui, ela não está nem crescendo nem subindo. Aqui é o vértice. Ou seja, o valor do coeficiente b dessa função aqui é zero. Quem representa o coeficiente b aqui? Não é o p? Ou seja, ele é zero. Está explícito aí no meu gráfico. Se eu consigo lembrar aí das relações, eu consigo visualizar isso aí. Tá? Por isso que eu sei que meu P é igual a zero. Então, vamos lá. Meu W vai ser o A, que é 1, mais B vezes T. Meu B é 2. Meu T é 1. Mais, menos P vezes Q. E meu P é 0. E meu Q vale menos 4. Olha só, isso aqui dá 0. Então, meu W vai ser igual a 1 mais 2, que dá 3. Essa é a minha resposta aí para esse ponto que ela pediu. Tá vendo que a gente revisou basicamente todos os conceitos de função afim e de função quadrática numa única função? Né? Quase todos os conceitos de função afim e função quadrática numa única questão. Né? Beleza, galera? Posso pagar aqui? Deu para entender? Pode, deu sim. Tem alguma outra questão de função quadrática que vocês estavam fazendo e querem compartilhar aqui com a gente para colaborar a aula? Enquanto vocês... Beleza. Olha só. Enquanto vocês procuram, enquanto vocês vêm aí, eu vou mostrar mais outra questão para vocês, também do SATS. Ele fala assim, ó, esse gráfico representa uma função quadrática. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. E ele pergunta quais são os valores de a, b e c, respectivamente. E olha só, gente, vocês querem um tempinho para fazer? Posso fazer direto? Como é que tá aí? Deixar uns 2 minutos? Tá. Deixar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? Enquanto vocês fazem, eu vou lavar o pano aqui. Posso apagar o quadro lá atrás, galera? Vocês vão querer tirar foto, print, alguma coisa? Deixa eu mudar a câmera aqui. O programa dá para tirar uma foto. Pelo programa dá para tirar uma foto. Que legal. Vamos saber. Fica tão bonitinho, dá dó de apagar.
Para a galera que está no primeiro ano aí e está assistindo a aula, essa matéria aqui a gente já deveria ter visto. Só que a gente está bem atrasado esse ano. E ainda bem que a prova do SASE não vai ser, para vocês, no caso, né, do primeiro ano, não vai ser esse ano, porque senão ia estar meio enrolado, viu? Então vamos lá, conseguiram achar aí, eliminar alguma questão? Eu vou fazer por pura interpretação aqui. Não vou fazer o tudo, achar qual a função, tudo isso não. Vamos pensar comigo. A parábola é para baixo, então o meu A é menor que zero. Então aqui o A que é positivo eu já corto. Beleza? Aqui, esse cara aqui é o meu valor de C. Meu C, ele é igual a 6. Meu C, ele é igual a 6. Então, esse cara aqui eu já corto. Agora, eu fico entre letra B e letra C. Qual das duas eu marcaria? Eu só preciso saber de uma informação aqui, galera. Olha só, quando a função corta aqui o eixo y, a função não está crescendo. Então, se a função está crescendo, isso me dá o sinal de B. Eu sei que meu B ele vai ser maior que zero. Então, se meu B é maior que zero, eu venho aqui e vejo que o B maior que zero é a letra B de bola e a C eu corto. Olha só como faço a questão simples. Conseguiram pegar a ideia as três variáveis que eu consegui eliminar a partir do gráfico? Pegaram aí? É só interpretação, né? Tipo, Interpretação do gráfico, com aqueles sim. dados que eu coloquei ali para vocês. Uhum. Vamos lá agora para a próxima parte da matéria, que vai ser a função modular, tá? Modular, o SASE gosta de cobrar uma questão normalmente por prova, tá? Então a gente vai ver que não é um bicho de sete cabeças, onde a gente precisa interpretar o gráfico da função modular. Deixa eu ver aqui. Módula é composta? Não. Não? Nossa, não lembro. Tá? Meu Deus. Não lembra modular? Não. Eu só lembro da composta, depois vai pra log já, eu acho. A gente vai voltar nela aí. A gente vai entrar em modular ainda, tá, Thiago? Vou chegar nessa questão. Então,